In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum, qui letificat iuventutem mea, Iudicem et Deus et discerne causa mea, de gente non sancta ab homini iniquo et doloso erue me. quia tu es Deus fortuito mea, quare me repulisti et quare tristes in cedo, dum affligitem me inimicus, Emite in lucem Tua et veritatem Tua, ipsem me deduxerunt in monte in sancto Tuum et in tabernacula Tua. et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui letificat iuventutem mea, Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et equare conturbas me. spera in Deo, conia du confiteborili, salutae vultus mei, Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum, qui letificat iuventutem mea, Adiutorium nostro in nomine Domini. qui feci celum et terram, Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria sempre Virgine, Beatum Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnibus sanctis, et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatum Mariam sepe Virgine, beatum Michaelem Arcangelum, beato Ioanne Baptistem, sanctos apostolos Petrum et Paulum, homines sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. misereatur tui omnipotens Deus, et nemissis peccatis tuis, perducat et de vita aeterna. Amen. Amen. Confitur Deo omnipotente, Beatum Maria semper Virgine, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnibus sanctis, et tibi Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virgine, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, et Sanctus de Pater, orare pro me de Dominum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Indulgentia, absolutione et remissione peccatorum nostrorum, tribua te nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus tu conversus efficabis nos. Ostende nobis Domine misericordia tua. Et salutare tunda nobis, Domine que exaudi oratione mea. et clamor meus adveniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremos.
Gloria in excelsis Deo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Sancti nominis Tui, Domine, dimorem pariter et amore facem nos avere perpetuum, quia nunquam Tua gubernatione destituis, vos in soliditate Tuae delictiones instituis, per Domino nostro Iesum Christum Filio Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Ioannis Apostoli. Caríssimos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E bem sabeis que nenhum homicida tem permanente em si a vida eterna. Nisso conhecemos o amor de Deus, em ter Ele dado a sua vida por nós. E assim também devemos nós dar a vida por nossos irmãos. Se alguém possui bens deste mundo e vendo seu irmão passar necessidade, lhe fecha o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos somente em palavras nem de língua, mas por ações e em verdade. Oh, graças. Ad Dominum cum tribulare clamavi, et exaudivit me, Domine libera anima mea a labis iniquis, et a lingua dolosa. Aleluia, aleluia. Domine Deus meus, in te speravi, salva me fac ex omnibus persequentibus me, et libera me. Aleluia.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundo Lucas. glória a ti. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus esta parábola: um homem preparou um grande banquete, para o qual convidou muitas pessoas, e à hora do banquete mandou um de seus servos dizer aos convidados que viessem, porque já estava tudo pronto. Todos, porém, unanimemente começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Rogo-te que me des por dispensado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Peço que me dispenses. Um terceiro: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, referiu essas coisas a seu senhor. Então, indignado, o pai de família disse a seu servo: sai já pelas praças e ruas da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E disse o servo: Senhor, está feito o que mandastes, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao seu servo: vai pelos caminhos e cercados e obriga a gente a entrar para que se encha a minha casa. Eu vos digo, porém, que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Laus Teus. Nós estamos em caminho da solicitude divina. O que nos é colocado hoje, nesse caminho da experiência de maturidade espiritual, é justamente o efeito e o dever de caridade. A caridade é aquele ato no qual eu me transformo e ajudo o outro a crescer. O fim específico da caridade como virtude é, através daquilo que Deus me dá, favorecer o crescimento e a maturidade do outro. Isso indica ter diante de si essa realidade de que é necessário uma resposta ao amor divino. Quando a carta de São João fala dessa dimensão do amor como construção, ele coloca claro essa realidade de que há necessidade de um desprendimento. Fechar-se no egoísmo, da presunção de achar que tudo deve passar por mim, ou aquilo que eu aprendi me qualifica de modo melhor do que os outros para a via de justiça e de santidade, é um fechamento diante das mazelas do pecado. São pecados que atingem a experiência de justiça. Ser justo significa compreender em cada ato pessoal a gratuidade de Deus, que me favoreceu de várias maneiras e de muitas formas a produzir. Então aqui começa essa realidade da distribuição como efeito da justiça, ou a virtude distributiva, como é colocado nessa dimensão da experiência social. Não uma sociabilidade egoísta, mas aquilo que nós depuramos da carta de Leão XIII. Justamente essa dimensão de que o que Deus me favorece é momento de partilha. Favorecer ao bem justamente aquele que é desfavorecido é o primeiro caminho da construção, segundo o que nós vemos aí na carta de São João. Aquele que vê o seu irmão passar necessidade e não faz nada é réu de culpa.
E aqui entra uma dimensão completa, não só a dimensão do eu pessoal, de ver a necessidade do outro, tanto material quanto espiritual, e simplesmente mudar de caminho, como nós vemos na parábola do samaritano que foi assaltado no caminho. Passam vários por ele e todos desviam do caminho, ou seja, deixam de ser justos. E a justiça aqui implica a totalidade. Aquele que detém poder, ou aquele que detém comando, por exemplo, dentro de uma escala menor, como chefias de empresas, e usa disso para humilhar, para fazer dos outros capachos, deixa de ser justo e é réu de juízo. A linha de comando é uma ação de Deus para o favorecimento da capacidade do outro. Ter chefia não quer dizer que seja déspota, não quer dizer que seja aquele que vai passar um rolo compressor sobre os outros, exigir dos outros a mais do que podem e muito mais do que devem fazer. Então, esse egoísmo, ele se estende à vida social. Nós muitas vezes experimentamos essa injustiça do ato que clama a Deus por justiça, segundo o que está no Saltério, segundo aquilo que está nos livros de sabedoria. Aquele que oprime o povo de modo desmedido, clama a Deus justiça e faz aquele que assim procede pecar de forma grave, que mereça o inferno. Então nós temos essa dimensão também a nível social. Aqueles que as autoridades civis que detêm o poder para serem equilibrados e não o fazem, pecam gravemente e se condenam. Aquele que utiliza das normas sociais para infligir castigo desmedido ou crimes, as suas atitudes bradam ao céu por justiça. E o seu ato pessoal inflige condenação moral e espiritual. Aquele que não cria unidade não estabelece a vontade de Deus. E a vontade de Deus é estendida a todos sem medidas. É o que nós depreendemos dessa realidade do que o Evangelho apresenta. Nós temos aí a imagem de um banquete em que o Senhor convida de forma particular. Esses convidados de primeira chamada são especificamente os judeus, que foram os chamados da primeira aliança, aqueles que Deus escolheu para serem o ponto de referência, o ponto de partida para o seu mistério no Cristo. Eles então começam a cair fora. E aí nós temos isso claro quando Jesus vai para a pregação e encontra mestres da lei, escribas, escravizando o povo, jogando pesados fardos e não querendo cumprir aquilo que a lei dizia. Então, o Cristo, por vários momentos, o chamam de hipócritas, ou seja, dissimulados. Aqueles que conhecem, mas fazem de conta que não é com eles. E aí aplicam outras coisas. Então, a medida do chamado é uma medida de resposta. Os primeiros não serão aceitos, não porque Deus não queira, mas porque eles mesmos rejeitaram. Os outros vão entrando na medida em que respondem. Os primeiros são os desfavorecidos, aleijados, coxos, cegos, aqueles que eram desprezados porque não podiam oferecer nada de construtivo socialmente. E Deus então os traz para si.
Não rejeita a sua capacidade, que apesar da limitação e da deficiência, são capazes de produzir, são capazes de aderir ao amor. E então eles vão respondendo à medida que Deus chama. Na terceira chamada, estende-se isso a muita gente. E mesmo assim, nesse chamado múltiplo, ainda há lugar. Essa estrutura do haver lugar é a estrutura da história do homem até a sua consumação. Deus chama e insistentemente estará com todos os homens até a consumação dos séculos. Até o último instante, até o dia do juízo universal, Deus chama. Esses lugares vagos é justamente para o agora. Só que preenchê-los significa dar uma resposta coerente, eliminar o egoísmo de achar-se melhor, superior, de achar que pode desafiar tudo e todos sem consequências. O amor é aquele ato no qual eu me renego das vaidades do mundo e ofereço ao mundo aquilo que é de Deus. Amar, no sentido do ágape, no sentido do anúncio querigmático, é esse ato de eu instruir a salvação no coração dos outros, não ter medo de proclamá-la e de, na alegria, assumir as consequências de perseguição delas. Esse é o ato de amar no seu sentido pleno. Amar, e principalmente na relação a dois, na relação construtiva do matrimônio, é aquele ato de olhar para o outro e ter a paciência da espera do amadurecimento. Nós muitas vezes queremos as coisas nos outros do meu modo e não sabemos articular a espera de que o outro amadureça para responder. Quando isso não acontece, vêm os conflitos, as indiferenças, as brigas, as separações. O diálogo ela começa no fruto do amor por ter espera, por saber anunciar para o outro que ele deve corrigir certas modalidades da vida, indicando possibilidades de caminho e deixando que eles construam, esperando que eles, na sua história, no seu tempo, faça a diferença acontecer. Não vamos mudar nada da noite para o dia, nem na faca e no canivete, mas vamos alterar, na medida em que nós encontramos a maturidade que o Espírito favorece. Essa maturidade é uma purificação do egoísmo, e isso deve ser começado a trabalhar numa disciplina de oração e de entrega. Dentro da Eucaristia, em cada missa assistida e celebrada, façam a experiência de, no ato da consagração do cálice, na elevação, dentro do preciosíssimo sangue, entreguem a si mesmos, peçam a Deus a temperança como primeira virtude e peçam que lavem de si o egoísmo e a presunção, para que, purificados gradualmente no sangue do Senhor, possam testemunhar e possam se desprender do mundo como primeira disciplina da santidade, da experiência de santificação e do céu, para então testemunhar como luz da verdade diante do mundo a vontade e o amor pleno de Deus, e possibilita a conversão, e leva o mundo à reflexão, a fim de que ele creia, crendo ele possa ser salvo, e salvo juntos todos cheguemos um dia à glória eterna do céu. Credo io non Deum.
Dominus vobiscum. Oremos. Domine convertere et ierite animam meam, salvo me facit propter misericordia tua. Ora tres fratres, ut meu ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem, suscipiat Domine sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloria nomine suis, ad utilitatem quoque nostre, totiusque ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amém. Prefácio da Santíssima Trindade. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sursum corda. habemus a Domino. Gratias agamos Domino Deo nostro. Dignum et iustum est. Veredignum et justum est ecum et salutare. Nos sibi semper ut ubique gratias agere Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non unium singularitate personae, sed unius Trinitate substantiae. Quodienne te Tua gloria revelant te, credimus occhi de Filio Tuo, occhi de Spiritus Sancto, sine differenti a discretione sentimus, ut in confessione veris semper nequiditatis, et in versiones propriatas et in essentia unitas,
et in majestate adoretur qualitas, quam laudant angeli at arcangeli cherubim quapac seraphim, qui non cessant di clamare quotidie una voce dicentes. Accepte et manducate ecce hoc homines, hoc est enim corpus meum. Accepte et bibite ecce eo homines, ecce est enim calixis sanguinis mei,
9. Et aeterne testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Preceptis salutaribus monit, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuae, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a mal.
per omnia saecula saeculorum. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Domine nos Deus. Domine nos Deus. Domine nos Deus. Confitero Deo Onipotente, Beatum Maria Semper Virgine, Beatum Micaele Arcangelo, Beatum Ioane Batista, Santos Apóstolos Pedro et Paulo, Omnes Santos et Tibi Pater, quia peccato nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo preco Beata Maria Semper Virgine, Beatum Micaele Arcangelo, Beatum Ioane Batista, Santos Apóstolos Pedro et Paulo, Omnes Santos et Tibi Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Amém. Indulgentia absolutione et remissione peccatorum nostrorum, tribuat in nobis omnipotens et misericors Dominus. Amém. De pé. Ecte agnus Dei, ecte qui tolite peccatum Dei. Domine nos dignus, ut intri sub tectum meu, sed tanto dit verbo et sanatura mea. Domine non sum dignus, ut intri sub tectum meu, sed tanto dit verbo et sanatura mea. Domine non sum dignus, ut intri sub tectum meu, sed tanto dit verbo et sanatura mea. Dominus Christus.
adorabo Domino, qui bona tribuit mihi, et psalm nomine Domini altissimi. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sumptis moneribus sacris quesumus Domine, ut cum frequentatione mysterii crescat in nostre salutis effectus, per Domino nostrum Iesum Christum Filio Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo graças. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbo erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est in nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebres lucet, et tenebrae non comprehenderunt. Coite homo missus ad Deo, cuio nomen erat Ioannes, et venit in testimonio, ut testimonium praeverite de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium praeverite de lumine. Erat lux vera, quae illuminat homi omnem venient in nunc mundo. Il mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eo non coniavit. In propria venit, et sui eo non receperunt. Quod in auto receperunt eo, dedit eis potestatem filius Dei fieri. Isque credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quas unigenite a Patre, pleno gratiae et veritatis. Deo graças. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exules filieve, a te suspiramus gemente deflentes in hac lacrimal vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et iesum benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc et exilio ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Deus refugium nostro et virtus, populum alte clamante propitius respice,
et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef e responso, ac beatis apostolis tui Petro et Paul et omnibus sanctis, quas pro conversionem peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctae matris ecclesiae, pretis et fundemus misericordias et beius exaudi, per iudem Christum Domino nostrum. Amém. Sancte Michaeli Arcangele, defende nos in premio, contra nequicim et insidias diaboli est presidio, imperit illi Deus supplices deprecabo, tuque principes militiae celestis, Satan aliosque spiritus malignos, qui ad perditione animarum per vagantur in mundo, divina virtute in inferno dedrude. Amen. Ori Jesus Sacratissimo. Miserere nobis. Ori Jesus Sacratissimo. Miserere nobis. Ori Jesus Sacratissimo. Miserere nobis. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi nebria me, Aqua lateris Christi lava me, Passio Christi conforta me, O bone Iesu exalde me, intra tua vulnera visconde me, ne permitas me separare a te, a vos te maligno defende me, in hora mortis me evoca me, et iubi me veniri ad te, ut con sanctis tuis laudem te, in saecula saeculorum. Amen. Angeli Dei, qui gustus es mei, et tibi commission pietate superna, illumina, custodi, reget, guberna. Amen.